Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada mais de perto em dois artigos bem específicos do Código Penal, o 293 e o 294. Isso aí. Eles falam sobre falsificação de papéis públicos e até das ferramentas para isso, né? Exato. E isso mexe com algo fundamental, a tal da fé pública. Perfeito. Fé pública é a confiança que a gente tem que ter, como sociedade, de que certos documentos, selos, são verdadeiros, autênticos, tanto na relação com o governo quanto entre nós mesmos. Entendi. Quebrar essa confiança, sabe, complica tudo, abala a ordem social. Certo. Então, vamos tentar destrinchar isso. O que é exatamente falsificar esses papéis? Quais papéis são esses? E tem um detalhe curioso, né? A lei pune não só fazer o falso, mas até se preparar para isso. Exatamente. Começando pelo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. O que isso quer dizer na prática? Fabricar, alterar? Significa ou criar um documento do zero, totalmente falso, ou pegar um que já existe, um verdadeiro, e mudar alguma informação importante nele. E o ponto crucial aqui, que a doutrina sempre bate na tecla, é que este é um crime formal. Crime formal. O que seria isso? Quer dizer que o crime já acontece ali, na hora que a pessoa fabrica ou altera. Não precisa que esse papel falso chegue a ser usado, sabe? Ou cause algum prejuízo real. A simples ação de falsificar, pronto, já é o crime. Ah, então só o fato de fazer o papel, mesmo que fique na gaveta, já configura o crime. Interessante isso. É, basicamente sim. Mas tem um porém. A falsificação tem que ser, digamos, capaz de enganar. Tem que ter o que a gente chama de idoneidade. Idoneidade, capacidade de enganar. Isso. Se for uma coisa muito mal feita, muito grosseira, que ninguém cairia, aí talvez nem seja crime. Seria o que chamam de crime impossível, por ineficácia do meio. Faz todo sentido. E a lei protege vários tipos de papéis, certo? Vi que a lista é grande. Tem exemplos? Sim, a lista nos incisos é variada. Tem, por exemplo, selos para controle de imposto, tipo aqueles em maços de cigarro, sabe? Ou papéis para arrecadar tributos mesmo. Certo. Tem também papel de crédito público, tipo títulos da dívida pública. Importante, desde que não seja moeda, dinheiro. Moeda falsa é outro crime. Ah, ok. Aí tem os exemplos mais antigos, cautela de penhor, que era um documento de quando se penhorava algo em banco público, caderneta de depósito de banco público e coisas mais do dia a dia, né? Talão, recibo, guia. Guias, tipo uma guia de IPTU falsa, talvez com uma autenticação de banco falsificada junto. Exatamente. Esse é um ótimo exemplo. Ou um DARF falso. Até bilhete de transporte público, daqueles antigos de papel, entram na dança. Ah, e vale dizer que o vale postal que estava na lista original hoje tem uma lei própria cuidando dele. Entendi. E a pena para quem faz isso? Não é leve, não. Reclusão de 2 a 8 anos. E ainda tem multa. Puxa. Mas não acaba aí, né? Tem um parágrafo primeiro que amplia as coisas. Isso mesmo. Esse parágrafo primeiro traz figuras que são equiparadas, recebem a mesma pena. E aqui fica bem interessante. Como assim? Ele pune quem usa, guarda, possui ou detém o papel falso, mesmo que não tenha sido a pessoa que falsificou. Espera aí. Então, se eu receber um papel falso mesmo sem saber na hora e guardar, posso ter a mesma pena de quem fez? Calma, tem uma regra importante. Se quem usa o papel foi o mesmo que falsificou, ele responde só pela falsificação. O uso é considerado só o final da ação dele. Esse parágrafo mira em outra pessoa. Aquela que não o fez, mas recebeu e usou, guardou, teve com ela o papel falso, sabendo que era falso, claro. Ah, bom. Entendi a diferença. Então, o foco é em quem circula ou mantém o falso, mesmo não sendo o autor original. Exato. E tem um inciso específico para comerciantes, não é? Algo sobre selos. Tem sim. O inciso terceiro do parágrafo 1º. Ele pune o comerciante ou o industrial que no seu trabalho usa produtos com selo de imposto falso. Ou, na linha B, que é bem relevante, vende produto que deveria ter um selo oficial obrigatório, mas não tem. Ah, vender sem o selo que a lei manda ter. Isso.
E olha que interessante, o parágrafo 5º diz que isso vale até para o comércio irregular, tipo camelô. A linha B, essa de vender sem o selo obrigatório, é o que chamamos de norma penal em branco. Norma penal em branco. É, o Código Penal diz que é crime, mas a gente precisa de outra lei, a lei tributária no caso, para dizer qual produto precisa de selo e quando. E também é um crime formal, viu? Não precisa esperar dar prejuízo para o fisco, só o fato de vender sem o selo já basta. Protege a arrecadação. Nossa, a lei tenta cercar de todo lado mesmo. Tenta. E ainda tem mais. O parágrafo 2º pune quem tenta dar uma de esperto e reutilizar um papel que já tinha sido inutilizado, apagando um carimbo, por exemplo. Certo. E tem o parágrafo 4º, que é uma situação peculiar. É a chamada figura privilegiada. A pessoa recebe o papel falso, mas de boa fé, sem saber. Só que depois ela descobre a falsidade. E aí? E aí, mesmo sabendo que é falso, ela usa o passe para frente. Nesse caso, a pena é menor, é de detenção, vai até para o juizado especial. Mas veja, ainda tem punição. Ah, então a boa-fé inicial não livra a cara se a pessoa usar depois sabendo. Exatamente. A lição é: descobriu que é falso, não use, não passe adiante. Entendido. Isso tudo é o 293. Mas e o 294? Fala de petrechos de falsificação. Por que a lei se preocupa com as ferramentas? Boa pergunta. Esse artigo 294 é o que a gente chama de crime obstáculo. Crime obstáculo? É. A lei está tentando colocar um obstáculo antes da falsificação acontecer de fato. Ela pune os atos preparatórios. Quem fabrica, compra, fornece ou simplesmente guarda objetos que foram feitos especialmente para falsificar aqueles papéis do artigo 293. Ah, tipo ter a máquina para imprimir nota falsa ou o molde do selo. Isso. Se o objeto é especialmente destinado para aquilo, é um crime de perigo abstrato. A lei presume o risco. A pena é de reclusão, 1 a 3 anos e multa. Mas e se a pessoa pega essas ferramentas, usa e consegue falsificar o papel do 293? Ela responde pelos dois crimes, por ter a ferramenta e por ter falsificado? Não. Aí a gente aplica o princípio da consunção. O crime maior, que é a falsificação do 293, o crime fim, ele engole, absorve o crime menor, que é ter os petrechos do 294, o crime meio. Entendi. O peixe maior come o menor. Exatamente. A pessoa vai responder só pelo 293, pela falsificação. O 294 só entra em cena se a falsificação não chegar a acontecer ou se a pessoa for pega só com as ferramentas, antes de conseguir usar. Ok, acho que peguei a lógica. Então, para a gente amarrar a conversa, a proteção da fé pública é algo bem sério para o Código Penal. Muito sério. A lei vai desde punir quem fabrica ou altera o documento, passa por quem usa depois, mesmo que tenha recebido de boa fé e descoberto depois, e chega até a punir quem tem só as ferramentas para fazer a falsificação. Perfeito. É um cerco bem completo. E vale lembrar duas coisas rápidas. Geralmente, não cabe princípio da insignificância aqui. A fé pública, a confiança coletiva, nunca é insignificante para o direito penal. Certo. E o artigo 295 ainda diz que se o crime for cometido por funcionário público que usa o cargo para facilitar, a pena aumenta. Faz sentido. Bom, para a gente terminar, fica aqui uma reflexão, né? Esses artigos são lá de 1940. Claro que foram atualizados, mas a base é antiga. Como será que esses conceitos de papéis, selos, cadernetas se aplicam hoje com tudo ficando digital? Documento digital, assinatura eletrônica, certificado digital. É uma ótima questão. Será que a nossa legislação atual consegue pegar todas essas novas formas de falsificação digital que também atacam a fé pública? Fica aí a pergunta no ar.